verdade, Eliel, essa questão do abandono, eu lembrei daquela música Abandonado dentro de um apartamento, desesperado com o coração gelado. E aí eu termino ela por aqui porque eu não bebo, né? Eu sou um cara zero álcool, mas eu estou feliz de estar aqui em Olambra novamente, até porque Eliel Almeida e ouvintes da CBN, Olambra nos abraça. Aquele dia no Scheibe foi o quê, então? Na sua festa de aniversário? Foi meu aniversário, né? Foi meu aniversário, foi um dia... É um dia que a gente só vive uma vez no Foi um no ponto ano. fora da curva. Sim, um ponto fora da curva. Boa tarde para você, meu caro Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlota? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde, a pujante Olambra. Sexta-feira, vamos lá. Sexta-feira de muito trabalho. Pré-rodada, Série B, Série A, e você disse bem, Eliel, o nosso Santos está rumando a Série B do Campeonato Brasileiro. O rei do galanteio, hein? Carlão de Freitas. Aliás, já deixou um monte de gente decepcionado, porque é o cara que mais recebe fãs aqui no News Truck da CBN. 6 moças já vieram aqui tirar foto, mas o Carlão não estava aqui e, obviamente, pela beleza que não temos, elas desistiram. Sim. Então, o Carlão hoje não é o atrativo aqui no News Truck da CBN em Olambra. Teve uma que veio até com um vaso de girassol para presentear Carlão de Freitas, mas infelizmente ele não faz presença, né? Não se faz presente isso. Aí as ela palavras devolveu. fogem nesse momento até. Ela devolveu o girassol ali no estande da IPTV. A emoção toma conta, Antônio Lupi. Queimei a boca, cara. A galera chora por tudo que é lugar. Bom, 4h07. Tudo bem, Fábio Scheibe? Olá, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Nem quis me levar pra aí, né? Não tem ninguém perguntando de mim aí, não tem nenhum grupinho de garotas. Não, você tem um fã-clube forte em Hortolândia, aqui em Olambra não. Você perdeu o chocolate que eu trouxe aqui, viu, Eliel? Nossa. Já comeram tudo. Nota 10. Pelo amor de Deus, hein, Scheibe? Ô, Eliel, e olha só como o Fábio Scheibe, ele é um cara gentil. Ele chegou aqui com pacotinhos de chocolate, aí ele disse, para as mulheres, 2 chocolates. Então, Thalita Souza ganhou 2 chocolates, Tayla Ramos ganhou 2 chocolates. Nós ficamos apenas com um chocolate, né, Fábio Scheibe? Já que o Lupe começou o programa musical, depois dessa ação aí, eu me lembro daquela música. Ele tá de olho na boutique dela. 4h08. Vamos começar o nosso Arena CBN. Fala, Cabelo. Boa tarde pra você. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Eliel, Scheibe, Carlão, Lupe. Você citou Genival Lacerda em grande fase, hein? Boa. Na boutique dela. Não é Gonzagão, não? Não. Genival Lacerda. Finado. Mas sexta-feira de futebol, tem Série A, tem Série B, tem o 15 na Copa Paulista e é lógico, o mais que tradicional sarcófago. Porque o sarcófago mudou, né, Lu? Pra quem não tá sabendo ainda, ele deu uma repaginada, né? O sarcófago passou por uma reformulação dentro de uma reformulação que foi feita há poucos meses. O sarcófago, bastante. Ele está mais moderno, ele está ousado, ele está com imagens para você que acompanha no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Só que o modelo de negócio, ele é o mesmo. O ano que nós separamos, William Cabelo mergulhou nos arquivos da IPTV. Nos meandros. E separou um jogo. E esse jogo, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Não tem como errar. Não, essa é impossível você errar. Demônios da Garoa. Não. É Demônios da Garoa, isso. Nesse exato momento, o apaixonado pelo samba, ele dá um murro no painel do carro, para aqueles que estão no carro, aqueles que estão vindo em casa, eles gritam desesperadamente para que você pare de cometer esses erros grotescos com a música brasileira e mundial. Bom, essa é a música que nós separamos. Daqui a pouco o William Cabelo chega com mais detalhes do sarcófago, que está gostoso nesta tarde de sexta-feira. Sexta-feira o solzão voltou, nós estamos tudo solto mesmo. Manda aí no nosso WhatsApp, hoje é dia de bar. Qual bar
você indica pra gente ir. Pode ser em qualquer uma das cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Manda aí, 99186-9070. O Carlão de Freitas, o grande Galão de Freitas, vai ler o WhatsApp hoje dos nossos ouvintes, tá? 99186-9070. Quem tá no comando técnico aí, Carlão? Quem está no comando técnico é ele, Elton categoria Grimaldi. E nos streamings, claro, aquela fera que você conhece bem. Ah, o Marcos Gabriel. O parceiro, o chefe do Marcos Gabriel. Daniel França. Aliás, e o Daniel França, também conhecido nos meandros da comunicação como o banqueiro. Grande Daniel França. Ó, o Arena tá no ar, daquele jeitão que você conhece. Vamos falar bastante do jogo do Santos, porque o Santos tá com o alerta ligado. O Corinthians também. Não vai comemorando, não. O corintiano perdeu ontem. Hoje tem jogo do Verdão. E domingo, pode não acreditar você, mas tem a decisão de um campeonato. Pode ser que você talvez não se lembre, mas São Paulo e Flamengo estão na decisão da Copa do Brasil e é domingão. E se você ligou o rádio agora, não está acompanhando, o Santos vive uma situação desesperadora. Perdeu ontem em casa e em nota publicada há aproximadamente 1 hora, o Santos informa que o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos. O treinador foi comunicado pelo coordenador técnico Alexandre Galo na tarde desta sexta-feira. Também deixam os cargos os auxiliares técnicos Juan Verzeri e Juan Andrés Iraola. E os preparadores físicos Fernando e Ignacio. Pelo amor de Deus, hein, gente? E o Santos agradece, tá, os serviços prestados, os poucos serviços, né? Pelo amor de Deus, hein? Já foi embora o Aguirre, então, é? Já foi. É porque o time com ele, eu achava que o Santos não era muito aguerrido, sabe? Aí, acho que a diretoria decidiu trocar. Talvez possa ser por isso. Pode ser. O que você achou da rodada do Santos, do Corinthians? O que você pensa do jogo do Palmeiras e da final da Copa do Brasil? Manda aí pra gente. 991869070. E hoje tem o quê? Hoje tem face to face da decisão da Copa do Brasil, hein? Vamos fazer o cara a cara mais movimentado do rádio, porque tem 2 baita times na final. São Paulo e Flamengo. Tá bom? O Arena... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é sexta. Ah, é verdade. O Arena dessa sexta-feira tá no ar. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Qual é o seu motivo? Se o seu motivo é ser feliz, o nosso é garantir isso. Apresentamos Intento. Apartamentos de 90 e 120 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e lazer completo, incluindo Family Grill com piscina privativa, em uma localização sem igual, no coração do Cambuí. Viva o seu motivo. Viva o Intento. Telefone 199652-8070. Um empreendimento Bio de Desenvolvimento Imobiliário. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Você sabia que o Enari é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil? Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O Enari foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5.000 vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enari.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil,
união e reconstrução. Governo Federal. Arena CBN. Quatro horas e 16 minutos. O regiminho de volta tá bem. com o nosso Arena CBN, rapaz. Os caras me trouxeram aqui uma lajota de açaí. Tem 1 quilo de açaí aqui, vai ser difícil, hein? Eu quero ver se entrar como vai fazer o açaí, viu, Lupe? Eu vou confessar que eu tô imaginando o sofrimento que vai ser. Rapaz, é muita coisa. Não, tem mensagem chegando aí? O cardiologista e o preparador físico do Eliel estão soltando rojão nesse momento. O problema não é só açaí, o problema é o leite ninho que vem junto, leite condensado. Não é. Não tem não, viu? Não. Tem farofa de mandioca. Farofa. Não tem. É um açaí holandês. Tem uma farofa holandesa, mas não tem leite condensado, leite ninho, nada disso não. Mas é gostoso. O problema é que é muito. E a gente não consegue parar de comer, né? Dá na mesma. Tem gente participando aqui, viu, Eliel? É gente que ouve mensagem. a gente. Então fala aí. Tem a Adriana com 7 tá mandando uma mensagem aqui falando do acidente grave, prestação de serviço, acidente grave na Zeferino Vaz, em frente à Replan, sentido Cosmópolis, Paulínia. Muito obrigado, Adriana com 7, então. Também quem manda recado é o Zé Orlando de Valinhos, fala que o Bar do Adão, que ele indica é show. Bora. Bar do Adão. Também tem gente que mandando mensagem aqui pra gente. O melhor lugar é o Bar Las Vegas, no Itatinga. Pelo amor de Deus, alguém pegou, pô. Paga cerveja e ganha carne. Pegou. Quem mandou esse daqui? Foi o Marcelo Alexandre. Ele gosta, né? Não sei quem mais gosta, mas... Não, esse bar é bom, porque tudo que faz em Vegas fica em Vegas, então... É. Mas tá feito aqui O a propaganda e tem... O que é bom do Itatinga é o frango, né, cara? Frito, né? O mais Galinha, famoso, né? É. Nossa, não, o frango, né? É o mais famoso de Campinas. Que é frito, é muito bom, né? Tá vindo aí as escolas aqui, vocês vão ouvir um barulhão de fundo aí, Tá ouvindo. porque nesse momento tá acontecendo a Parada das Flores, aqui em Olambra. É a Escola de Samba Unidos da Bromélia. Ó, Eu achei que eram acadêmicos da Grande Tulipa, não é não? Não. É Caprichosos de Orquídea. Ah... Não é o Leandro de Lavanda, não? casa Olha cheia, só, hein? Acabou minha criatividade. Acabou a criatividade? Eu imagino o Marco Tem a Guarizo. Mocidade Alegre de Grande Rosas. Eu imagino o Marco Acadêmico Guarizo das Grandes acompanhando. Rosas. Tem a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro tem. Tem mais ouvinte aí, Shaibi? Tá chegando mensagem aqui, daqui a pouco o Elton já põe aqui pra gente ouvir, mas tem pessoal mandando mensagem de texto aqui, também falando sobre um bar no centro aqui, o bar Mais Você, no centro da cidade. Conhece, Carlão? Não, mas você não. Mais Você. Tá chegando mais áudio, daqui a pouco a gente manda áudio aí, viu, Eliel? Fechou. Carlão de Freitas, o nosso Santos vai cair, Carlão. Vai cair, Eliel. Quero estar errado, quero queimar a minha língua, até porque o Santos é uma glória do futebol mundial. Coincidência ou não, justamente na ausência do Rei Pelé, o Santos passando por esta situação. Acho que o Rei não merecia, né? Estar em vida a acompanhar um rebaixamento do Santos, mas está seguindo a cartilha certinho. Manda embora o técnico Diego Aguirre, não tem nenhum projeto, nenhuma ideia de futebol, contratações chegando praticamente todos os dias, não tem uma equipe, o elenco é limitado, não tem dinheiro, realmente me parece uma equipe sem rumo. O Santos parece aquelas carretas desgovernadas e infelizmente o destino parece ser a Série B do Campeonato Brasileiro. Fora os problemas extracampo, né? Não só de diretoria, mas alguns problemas que envolveram o Santos nesta temporada também acabam atrapalhando, acabam se refletindo dentro de campo. Muito triste acompanhar a situação do Santos. Hoje a diferença em relação à equipe que está escapando é de 4 pontos, ou seja, não basta mais uma vitória. Então é uma situação muito difícil que vive o Peixão, que ontem perdeu de 3-0 do Cruzeiro em plena Vila Belmiro. E assim, eu assisti esse jogo, o que me incomodou, Carlão, é a maneira como perdeu. O time foi passivo demais, aceitou demais. E, gente, esse Cruzeiro aí não é nem aquele Cruzeiro
daqueles anos vindouros do Cruzeiro. Não, é um Cruzeiro que é um catado também. Pô, o Santos tomou gol do Nicão, velho. E fora, os erros técnicos, né? A gente percebia a bola queimando no pé dos atletas, o cara errando passe de 2 metros, errando domínio. Ou seja, a falta de confiança está instalada, né, em todos os atletas. A gente não vê uma liderança dentro do Santos. Tirando o goleiro João Paulo e o atacante o Marcos Leonardo, o resto é um catado, um montuado. E realmente eu acho que a Série B é o destino do Santos. Conversava aqui com o Fabião Scheib. Em alguns momentos, grandes equipes foram rebaixadas e parece que surtiu efeito, né? Aí que o Corinthians até 2012 foi uma potência, o Palmeiras hoje é o que é, mas eu não sei, o Santos passa por um momento muito complicado, de repente até esse rebaixamento pode se ligar aí o sinal de alerta no ambiente peixeiro, Eliel. Nosso peixão vai cair, hein, Cabelo? E outra coisa, o Carlão falou aí de times que caíram, mas se reergueram e tal, mas tem time grande que vive flertando, cai, é o Vasco. Sim, é um exemplo. Sim. É o contraponto do que o Carlão disse. Tomara que o Santos, se cair, eu sei que tá, mas eu ainda acho que não cai. Posso estar equivocado. Mas e a fase do Santos é tão ruim, mas tão ruim, que até o eterno ídolo Serginho Chulapa, ele já saiu, mas foi preso por não pagar a pensão alimentícia, coisa triste, gente. Não, então, ele assim, saiu porque o Santos pagou. Exatamente. Esse detalhe aí. Deu um aporte financeiro lá, então Deus me livre. Tá O Cabelo, e quando eu falo extracampo, é até essa situação envolvendo o Serginho, porque o Serginho é um cara que vive o ambiente da Vila Belmiro, o Santos ajudou para livrá-lo aí da prisão. Tivemos também a situação, é muito pessoal isso, mas a situação do Falcão também, lá no hotel. Ou seja, situações que não combinam com o Santos, não condizem com a história do Santos. Então, além do extracampo, além de dentro de campo, a pontuação no Brasileirão, os erros absurdos da diretoria, as contratações a todo instante, essa bagunça generalizada que virou o Santos, o extracampo do Santos também é uma vergonha neste 2023. Com certeza. E ontem eu vi o jogo também, uma partida ridícula do Santos, medíocre. Olha, eu já vi o Santos ruim do final da década de 80, com o Ijuí, com o Pedro Paulo, com os caras, Paulo Leme, uma galera que... Mas ontem o Santos... Ixi, e aí vai, Carlão. Esse devia ser ruim. Meu Deus, horrível. Partida, assim, para se esquecer... João Fumaça. Não sei. Tomara que o Santos consiga escapar, mas tá difícil. 4 horas e 23 minutos. Elton Grimaldi sinaliza. Tem ouvinte aí, Grimaldi. Boa tarde, ilustres comunicadores. Boa tarde. Estou bem positivo. O Guarani e a Ponte ganham. Eu, como bom palmeirense, temos que correr atrás do Botafogo. Vamos ganhar hoje. E no domingo vai ser o jogo da humildade contra a arrogância. Então, eu vou torcer para humildade, porque o Flamengo tá um nojo. Essa fala, ela é carregada forte. De muito rancor. Muito coração. Né? Quando o cara diz assim, o time tá um nojo. Isso é um nojo. Tem muito rancor, tem muito. É algo que a gente pode até tirar lembranças do passado, né? Às vezes algo no passado que magoou o ouvinte, agora ele tá literalmente colocando para fora toda essa mágoa. Tem coisa que judia, né? Eu não posso agora. Mas tem mais ouvintes aí, Elton. Boa tarde, pessoal da Arena. Um bar bom aqui em Barão Geraldo é o bar do Jair. Opa, bar da coxinha, é a famosa coxinha. Vamos lá. E hoje, se Deus quiser, vitória da Macaca. Lá na casa dos caras, no Oba. Vai ser mó oba-oba. É isso aí. Eduardo Bellini de Barão e o Ian Makachev. Que isso? Jogador da Tchecoslováquia. Ian Makachev. Que isso? Pô. Tem mais, Welton? Então põe aí. Boa tarde, galera da CBN Esporte. O melhor bar aqui em Santo Antônio de Posse é a Adega dos Amigos. Aê! Aliás, era o bar dois amigos, né? Mas aí um brigou com o outro, ficou o bar da rivalidade. Né?
Mas aí complica, né? Santo Antônio de Posse é pertinho, hein, Lupe? Olambra para um lado, Santo Antônio de Posse é para o outro. Pelo menos é o que indicam as placas, né? Acho Vamos que dar um Marinaldo... Vamos, né? Inverter? Ah, não, deixa pra... Erramos o caminho. Viemos parar aqui nos amigos. E tem mensagem de texto também, viu, Eliel? Já você fala, Chaibe. Tem mais áudio? Põe aí, Elton. Boa tarde, galera da CBM. Ô, Galão de Freitas, hoje meu esporte vai ser líder, hein? Ó, o Galão de Freitas. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Já tem 3 times que já pode se contar na Série A. Esporte, Vitória da Bahia e o Guarani. Mas hoje meu esporte vai ser líder. 3 clubes tradicionais. Vai começar a arrancada hoje para não sair mais do G4, beleza? Vai ser líder abraço mesmo. pra todos. Pega o ABC lá no Frasqueirão, vai ser difícil pro ABC, o Sport vai vencer. Agora, se trupicar, e o Vitória também, o Bugrão cumprir o papel dentro do Brinco de Ouro, o líder da Série B é o Guarani, hein? Durma com um barulho desse. Pois é. E aí a gente vai platinar o cabelo. Nós vamos chegar, né? Não, tem um novo ritual nisso aí. Se o tá na mão do cabelo salvar todo mundo. Ele que vai escolher se quer ficar de bem com os colegas ou se quer continuar na arena. Nossa, pesada essa, hein? Eu imagino eu chegando na festa da família com o cabelo platinado. Aí, o que foi, Carlão? Isso foi uma aposta. Não foi nenhuma aposta, né? Foi uma promessa de que se o Guarani subisse, eu platinaria o cabelo. Foi o Scheibe que colocou nós nessa, viu, Carlão? Porque ele não tem, né? Foi o traíra do Scheibe que colocou nós nessa. Ele vai ver só. Modernidades. Vai para mais um ouvinte aí, Alton. Boa tarde, galera da CBN. José Aparecido de Paulínia, Santista. Então a gente vê que a coisa tá feia, muito feia, mas a esperança é a última que morre. Se esse time der uma engrenadinha aí, ganhar 2, 3 não é difícil. Verdade. Mas, assim, tem muitos jogos ainda, acho que ainda faltam 15 jogos. 15 jogos dá para fazer 30 pontos aí, 25 pontos tranquilo. Então vamos esperar que venha um técnico aí, entendeu? Que monte um time razoável. Porque tem jogador, sim, que a nível do meio de tabela. Ok? Abraço a todos. Valeu, meu caro. Obrigado pela sua opinião. Tem mais gente? Pode pôr. É isso aí mesmo, galera. Faz isso. Erra o caminho. Vem aqui na adega dos amigos de Santo Antônio de Posse. Então vamos. É um lugar excelente. Boa. Manda a localização. Sabe quem tá na nossa audiência? Quem? Um monte de gente. Mas tem um que é especial. Quem é? Felipe Melo, que não é aquele, é o nosso Felipe Melo. Ah, ele tá por aqui, Ele tá por aqui. Ele manda aqui. Ele sempre erra meu nome, mas é de propósito. Fala, Lipe. Tô na audiência do carro indo pra Ribeirão Preto. E ele pede pra gente falar do time do coração dele, o Comercial Bafo. Ah, é? O Comercial, o time do coração dele? É o time do Felipe Melo. Ele e Tomires, né? Criaram aí a torcida recentemente, né? Uma das torcidas organizadas. É Amigos do Tomires. Que legal, hein? Ô, Melo, para em Campinas de hoje pra amanhã. Fica aí com a gente. Grande Felipe Melo, companheiro que tá em São Paulo, né? Não vamos falar o nome da concorrente, não. Mas tá lá no canal do esporte. Ô, Scheibe, você falou que tem mensagem de texto também, né? Neymar entrando em campo, hein, Fabião? Tem mensagem de texto no momento que Neymar faz sua estreia pelo Sauditão, lá na Arábia Saudita. O Al Hilal tá vencendo por 2-0 o Al Riyad. E Neymar estreando, então, camisa 10, entrando aos 17 minutos do segundo tempo. Quem tá mandando mensagem aqui pra gente é o Thiago Vida Nova, de Campinas. Fala que o Santos está em parafuso, já era, bem-vindo, Série B. Também quem manda mensagem aqui é o William Lopes, fala, por que vocês estão tristes com essa queda do Santos? Ano que vem vamos ter o Santos contra a Ponte aqui em Campinas, diz ele aqui também. O Rodrigo Recel, de Americana, fala que o melhor bar é o Bar das Árvores, em Santa Bárbara do Oeste, viu, Léo? Isso. Vamos pra lá, então. Tem rede? Na árvore? O cabelo é lá de perto, lá, pô. Cabelo é do Rio Brancão. É. E o Corinthians, hein, Cabelo? Você viu alguma coisinha ou não? Vi uma coisinha. Eu assisti o Santos, mas acompanhei, vi o VT depois. O Corinthians que não abre o olho também, que tudo bem, vai estar na Sul-Americana e tal, mas se não abrir o olho, entra nesse Z4 também. Luxemburgo pressionado, sei não, se caiu o Aguirre no Santos, o Corinthians também, não sei não, a situação do Luxo, hein? Difícil. Dizem até que muito passa pela campanha que ele vai ter na Sul-Americana diante do Fortaleza, viu, Carlão? Aliás, as equipes estão se apegando muito, né, nestas situações, né?
Corinthians na Sul-Americana, o próprio Flamengo, né, que vira e mexe assunto também, mas se apega muito na Copa do Brasil. Mas eu acho que com relação ao Flamengo, que aconteça o que acontecer, o Sampaoli não fica. Me parece que hoje já está acontecendo uma reunião lá no Ninho do Urubu, só com os jogadores, sem a presença do treinador. Então imagino que deve estar acontecendo lá. E o Corinthians se apega na Sul-Americana também. Olha só como são as coisas. O Corinthians não estava priorizando a Sula. Ficou sem título, há 4 anos não comemora um título, não sente o sabor de levantar um troféu e agora deposita as fichas na Sul-Americana. E se não conquistar algo nesta competição, eu também acredito que deve respingar no comando técnico do Vanderlei Luxemburgo. Elton, você avisa pra gente, por favor, quando chegar o horário do repórter CBN. Bom, o Lupe, a gente falou do Santos, que o Santos está numa situação complicada e tal, mas o Cabelo foi bem. O Corinthians perdeu para esse Fortaleza e ele que não abre o olho não, hein? A situação do Corinthians, ela não é nada fácil no Campeonato Brasileiro, né? Ontem até tentou segurar o Fortaleza, mas aí o Pikachu apareceu e fez o raio do poder. Conseguiu marcar o gol da equipe do Fortaleza e, consequentemente, o gol da vitória, né? Até pegar aqui a tabela de classificação... Mas o Corinthians ele tá numa situação bem delicada na parte de baixo da tabela, né? Se você for pegar aí, o Timão ele é o 14º colocado com 26 pontos. O Santos tem 21. É porque o Santos já jogou. Mas o Vasco, se conseguir vencer, já começa a se aproximar. Então o Corinthians ele tá ali na paquera, com a zona do rebaixamento. E se não abrir o olho... Atenção, hein, torcedor do Corinthians. Se não abrir o olho, no final pode ser tarde, hein? Vamos pro repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho aqui com o segundo tempo do Arena. Vamos falar do jogo da Ponte, hoje com transmissão da CBN contra o Vila Nova e do jogo do Guarani contra o Tambense no domingão, tá bom? Até já já. Arena CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Relatório do Conselho Nacional de Justiça apontou que houve gestão caótica sobre valores de acordo de leniência e de delação premiada firmados na Operação Lava Jato. Um dos acordos foi relativo à Petrobras. O documento também fala em suposto conluio de magistrados brasileiros que atuaram nas investigações com autoridades estrangeiras. O CNJ afirma que existem indícios de infrações disciplinares. O laudo pericial aponta que o esforço excessivo pode ter sido a causa de um infarto agudo do miocárdio que matou o jovem Bruno Teixeira, de 26 anos. Ele passou mal depois de uma maratona surpresa organizada pelo grupo do coach Pablo Marçal, em São Paulo. As informações são do jornal O Globo. Pouco antes da corrida, Bruno gravou um vídeo em que revelava uma mudança repentina na distância da prova, sem o conhecimento prévio dele, de 21 para 42 quilômetros. O Santos demitiu o técnico uruguaio Diego Aguirre. A demissão aconteceu hoje, depois da derrota por 3-0 para o Cruzeiro na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo Fernandes vai comandar o time no duelo contra o Bahia. E na próxima segunda-feira, ou melhor, o duelo contra o Bahia é que é na próxima segunda-feira. Aguirre sai do Santos depois de apenas 5 jogos à frente da equipe. Foram 4 derrotas e só uma vitória. Um rim de porco transplantado para um corpo humano funcionou por 2 meses até a remoção do órgão na última quarta-feira. De acordo com a equipe do Instituto de Transplante Langone, na Universidade de Nova York, o funcionamento normal do órgão por 2 meses marcou maior tempo que um rim de porco geneticamente modificado já funcionou num corpo humano. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35, informações das estradas. Boa tarde para você. De vez em quando ela dá o ar da graça aqui no Arena CBN. Thaís Azevedo, tudo bem? Não deu o ar da graça. Não vai ser agora que nós teremos as informações das estradas com a Thaís Azevedo. Enquanto isso, a gente faz uma pausa rápida e na volta tem informação para você aqui, ouvinte da CBN. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui, seu futuro é na prática. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Estradas. Pois é, eu disse há pouco, de vez em quando ela aparecia para dar o ar da graça aqui no Arena e ela não apareceu. Mas aí agora ela está aqui. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Ótima tarde para você, Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo ótimo, Carlão. Agora, quem segue ali pela rodovia Professor Zeferino Vaz tem trânsito carregado, viu? Houve um tombamento de uma carreta carregada com pneus, seguido de choque contra um caminhão de lixo, ali no quilômetro 131, sentido Campinas, com interdição total da via para atendimento, 2 vítimas felizmente em estado leve, e também no sentido Conchal tem interdição parcial da faixa da esquerda. No momento tem 2 quilômetros de congestionamento nos 2 sentidos, então o motorista tem que redobrar a atenção por lá. No restante da rodovia, trânsito fluindo bem. Pela rodovia Dom Pedro já tem excesso de veículos do Jardim Santa Mônica até a rodovia Anhanguera e no sentido Jacareí, na chegada ali ao trevo de Souzas. Anel viário Magalhães Teixeira tem uma pequena lentidão na chegada ao trevo de Valinhos, sentido rodovia Miguel Melhado, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido rodovia Dom Pedro, o motorista faz um bom caminho. Carlão. Pareço bem o Carlão. A gente se parece bastante, a voz lembra. Mas agora por enquanto... tô vendo você. Agora você tá vendo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ela me viu no Vou jogar a culpa no Elton agora, hein? Agora eu vou falar. Abriu a imagem aqui pra mim, Carlão sentado lá. Aí começaram a falar comigo, cortaram a imagem do Carlão e eu fiquei no escuro. Aí eu falei, acho que é o Carlão. Agora é o Eliel. Mas de qualquer forma, sempre bem-vindo aqui no Arena, viu? Daqui a pouco você volta no ponto final, Thaís.
Obrigada, Eliel. Até a próxima. Até a próxima, 4h40. Visite a AutoZone mais próxima de você e aproveite nossos serviços custo zero. Estamos te esperando. Peça para quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E tem vôlei no ginásio do Taquaral. O vôlei Renata enfrenta Guarulhos às 7h30 da noite. E é o seguinte, para você que é apaixonado por vôlei, gosta do esporte, acesse o YouTube da Rádio CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, porque nós vamos transmitir ao vivo e com imagens esse duelo importantíssimo pelo Campeonato Paulista. A narração de Marco Guarizo, comentários de Renata Rondini. 7h30 da noite, a bola vai subir no ginásio do Taquaral para vôlei Renata e Guarulhos, e é claro, com transmissão ao vivo e com imagens da CBN. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Arroz branco tipo 1 solito, pacote 5 quilos, 20,70. Refrigerante tradicional ou zero, Guaraná Antártica PET 2 litros, 6,79. Creme de leite Piracanjuba Tetra Pak 200 gramas, 2,45. Ofertas válidas até 15 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Efige Pocket, evento gratuito de intercâmbios. Venha saber como aplicar nas universidades do exterior, bolsas de estudo, programas de high school e college, com as melhores instituições internacionais. É dia 23 no Hotel Radisson da Júlio Mesquita. Inscreva-se no efige.com.br. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. Vem aí o primeiro leilão de imóveis novos de Campinas. Apartamentos e casas nunca habitados nos principais bairros da cidade. Oportunidade única de adquirir imóveis com preço de leilão. Tudo com muita facilidade e praticidade em um leilão 100% online. É isso mesmo, 100% online. Dia 23 de setembro às 11 horas. Leilão de imóveis novos de Campinas. Antecipe-se. Consulte os imóveis disponíveis no leilãodeimoveisnovos.com.br e saiba mais. A realização do leilão será pela Silveira Leilões, através do leiloeiro oficial Marcelo Emílio Ferreira Pirobon Silveira, matrícula Jusesp número 843. Arena CBN. Horas e 43 minutos, de volta com o nosso Arena CBN, para você que está acompanhando. Estamos no YouTube, para você que está no YouTube com a gente, através do YouTube, através do youtube.com/CBN Campinas. Você pode assistir estes mal acabados também no YouTube e ficar com a gente também, além do FM. Pois não, Carlão? Olha só, velho, estamos acompanhando o Marco Guarizo aqui, degustando um açaí. Que tigela, hein, Guarizo? Sensacional, que tigela. O regiminho tá indo bem, hein, Guarizão? É minha janta antes do vôlei. Boa, boa, aí sim. Tinha mais açaí no queixo do que na vasilha. 4h44, vamos com os ouvintes antes da gente entrar no Jogo da Ponte? Boa tarde, amigos do Arena CBN. Boa tarde. Olha, se você estiver afim, eu pago a primeira rodada no Flor de Domingo, no Jardim Leonor. Do lado de casa, pô. Ayrton Dias, Bugrino de Campinas, vamos subir. Bora. Flor do quê? Flor do Minho. Bora lá. Pertinho. Tamo junto. Aí, pessoal do Arena. Opa. Aqui Vai, é meu o filho. Carlos Charles, do Clube do Vinil. Melhor bar hoje é Cervejoteca, Roll and Blues, Rock and Roll. Olha só. E chopp de primeira, ali na Barão de Itapura. Mas se for nesse ritmo aí, hein, amigão? E a Melhor não ir, não, macaquinha hein? Olha, não terminou vai ainda. dar trabalho. Vamos torcer para que ganhe, mas tá
difícil. Mas tá num ritmo, hein? Sextou mesmo pro rapaz aí. Hein? E que é isso? Boa tarde, senhores. Tudo bem? É o Daniel de Campinas aqui. Senhores, rapaz, tudo bem, Daniel? A coisa tá tão feia no Santos que... Por quê, Daniel? Ele não vai ganhar nenhum jogo daqui pra frente. Véio. Não ganha, não tem como ganhar. Tem jogadores ali que não joga nem no Parque Brasília. Não presta nem pra amador. Não fala assim do Parque Brasília, não. Parque Brasília não tem como ganhar jogo, não. Infelizmente. Vamos pra Série B. Margarida, hein? Vamos torcer pra Ponte ficar pra ter o confronto aqui em Campinas. Porque senão o Guarani sobe, o outro vai pra C, aí complica tudo. Um abraço aí. Bom, 4h46. Tem mais, Elton? Vamos colocar mais 2 no ar antes da gente falar da Ponte. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Um bar bom de se curtir hoje é o Candreva Bar e Restaurante. Um belo bolinho de bacalhau, um torresminho de rolo, uma cervejinha serpa geladinha e uma tijuca maravilhosa. Boa. Sobre o jogo de São Paulo e Flamengo, São Paulo pode até perder no Maracanã, mas a vitória vai ser no Morumbi. De deixar todo mundo pirado. 2-0 no Morumbi. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Guarani sobe, Ponte rebaixa e o Santos não vai ser rebaixado. Ô, louco. Que isso, meu filho? Que isso, hein? Liberou a caixa de adivinhações aí o Marcelo Eloy, hein? A voz lembra do Marcelo, não lembra? A voz Boa tarde, tudo bem? A voz do papai. Fala, galera do Arena. O Carlão de Freitas, preste atenção nestas informações que o Lupe vai trazer da Ponte Preta e analise o jogo da Ponte. Ok, Antônio Lupe. Vamos lá, então. A Ponte Preta, ela deve ter como a principal surpresa na sua formação inicial o Gé no sistema ofensivo. O Gé, para quem não sabe, ele passou recentemente por uma cirurgia de hérnia de disco, está recuperado, jogou 28 minutos contra o Sampaio Correia e deve ser a principal novidade. Tem também o Santiago, né, jogador que veio do Náutico, meio-campista, pode também aparecer na formação inicial da Macaca. Na zaga, Matheus Silva volta ao sistema defensivo e o André, que cumpriu suspensão, fica à disposição do técnico Pintado. Um detalhe importante, a Ponte não vence fora de casa há 2 meses. Quanto? 2 meses. 2 meses. A última vitória foi contra o Avaí lá na Ressacada. E como empatou com o Sampaio em casa, vai ter que buscar alguns pontos fora, viu, Carlão / Eliel? Tá aí. Um noticiário não tão animador com relação à Ponte. Jogo difícil contra o Vila Nova. O Vila vem de uma vitória importante contra o Ituano aqui no estádio Novelli Júnior. Uma atmosfera toda positiva, construída, né, para que o Vila Nova faça um bom jogo hoje. Para você ter uma ideia, a importância que a torcida deu à vitória sobre o Ituano, os jogadores foram recepcionados no aeroporto, lá em Goiânia, Marquinhos Santos fazendo um bom trabalho. Hoje o Vila Nova tem pontuação de G4, não entra em virtude de critérios de desempate, mas é um jogo difícil. Se fosse basquete ou vôlei, né, como normalmente o mais forte ganha, eu já cravaria o Vila Nova. Mas, de repente, a Ponte pode ir lá, um time franco atirador, e conquistar algo. Algumas novidades com relação à escalação. Acho legal a entrada do Gé. O Gé, tudo bem, tem algumas limitações técnicas, mas é um cara que agita, pelo menos briga lá com os zagueiros, cotovelada para lá, para cá, e acaba criando boas oportunidades, principalmente no jogo aéreo. A possível entrada aí do Gabriel Santiago para dar ali uma mobilidade, uma dinâmica no meio-campo, mas é um jogo que requer muita atenção, muita concentração e, claro, luta, transpiração para a Ponte, pelo menos pontuar lá em Goiânia, porque toda a dinâmica do jogo ela é ligada ao Vila Nova, pela melhor equipe que tem, pelo melhor momento, mas de repente a Ponte pode ir lá e surpreender. Mas é inegável que o Vila é o favorito, porém a Ponte vai lá para tentar aí a superação do técnico, né, o time do técnico Pintado. Cabelo, é um jogo que a gente sabe que é muito difícil, é um jogo que, na verdade, é aquela gordura que ela deveria queimar se ela tivesse ido bem contra o Sampaio. Só que agora, a rodada, conforme ela vai avançando, vai chegando perto do fim do campeonato,
tem hora que não tem que pensar se o adversário é forte, se é fora de casa. O negócio é pontuar, velho. É ficar mais próximo possível dos 45 pontos. É isso, Eliel. A Ponte não fez a lição de casa e agora vai ter que se superar. Essa é a palavra de ordem, superação. Tem tudo contra, mas a Ponte, mesmo assim, historicamente, ela consegue superar na base, se não da técnica, da raça, do comprometimento, do suor. E é isso que a gente espera ver hoje. Uma Ponte aguerrida e quem sabe, jogar... Eu não gosto muito, mas tudo bem. Famigerado, jogar por uma bola, mas que seja a bola do gol e que traga os 3 pontos para Campinas. Importantíssimos esses 3 pontos para a Ponte para sair, né, e começar a se distanciar desse Z4 e buscar uma cena de solidificação, de paz na Série B desse ano. Estou contigo. É a hora de tentar alguma coisa diferente. Tem hora que não dá certo jogar em casa, tem hora que... É agora, o time que precisa, né, na verdade, de pontos e quer permanecer na divisão que está, tem que conseguir alguma coisa. É a hora de tirar o coelho da cartola, digamos assim. Chegou o momento. Volta Lembrando que tem transmissão da CBN, você confere esse jogo a partir das 6h30, nosso pré-jogo com o Fábio Scheibe. A bola rola às 7 da noite. O Carlos Cabela, não o Cabelo, o contrato dele é caro, é só 1 hora. Só 1 hora. Carlos Cabela está nesse jogo a partir das 7 da noite. Nós temos o Fábio Scheibe no central da bola, / ancoragem do jogo, e o Carlão de Freitas nos comentários. Antônio Lupo, fiquei sabendo aqui que de última hora vai desfalcar a equipe, né? Teve um problema em Santo Antônio de Posse, ele vai desfalcar a equipe no jogo de hoje. Vamos sem repórter, inovar, transmissão sem repórter. Vamos trazer um negócio diferente, né, Lupe? Hoje o diferente é o que se destaca, né? Exato. Então hoje a gente vai sem repórter. É um problema rápido, acho que pra domingo eu volto. Ah, então tá. Acho, tá? Tá bom. Então, perfeito. Pois não, Camilo. Ô, Eliel, fazendo as vezes do Lupe aqui, tomo liberdade de fazer isso, tem uma notícia que saiu agora do GE, da redação do GE aqui, repassada pra gente aqui da CBN, que o lateral esquerdo, Júnior Tavares, da Ponte Preta, deixou o hospital nesta tarde e necessita de uma cirurgia para a retirada do tumor no cérebro. Muita gente mandando mensagem aqui, alguns bugrinos, que até a torcida do Guarani está se solidarizando, fizeram até uma vaquinha para ajudar nesse processo com o jogador da Ponte Preta também, torcer por uma breve recuperação do Júnior Tavares, então. Eu quero acreditar na boa índole do ser humano. Eu quero acreditar. Eu vi essa história dessa vaquinha hoje, inclusive entrei lá para acompanhar isso aí. Eu quero acreditar na boa índole, na questão realmente do que está escrito lá, deixando rivalidade de lado e por aí vai. Quero acreditar nisso. Porque se tiver outras intenções a não ser ajudar o jogador, ok. Agora, se tiver outras intenções no caso, aí é lamentável a atitude. Mas se for para ajudar, se for para colocar aí a estabilidade financeira do atleta em primeiro plano, toda alternativa é bem-vinda. E a Ponte também soltou uma nota em relação a isso, mostrando lá que, de fato, a situação não é muito aquela que foi apresentada aí em alguns veículos de imprensa, mas colocando também o seu lado, e a gente trouxe tudo isso no CBN Esportes. 4h54, Elton, vamos para o intervalo, a gente volta já. Arena CBN. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Arena CBN. 4h55 de volta com o nosso Arena CBN. Tem jogo hoje no FM e tem jogo no YouTube, hein? Jogo no YouTube com Marco Guarizo e Renata Rondini, vôlei Renata contra vôlei Guarulhos, jogo com imagem. Você acompanha a partida na íntegra só aqui na CBN Campinas. Você vai procurar por aí, não vai encontrar não. Só tem na CBN Campinas no YouTube, onde você vai encontrar o jogo do vôlei Campinas contra a equipe do vôlei Guarulhos. São 4h56, lembrando que a gente tem jogo também no domingo, a partir das 3 da tarde, pré-jogo esquenta para Tombense e Guarani, Guarani-Tombense, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, também com Carlos Cabela, também com Carlão de Freitas, também com Fábio Scheibe, e Antônio Lupe está com asterisco no nome, porque tudo vai depender do resultado desta sexta-feira. Ô Lupe, vamos pro sarcófago? Estamos em cima da hora. Vamos lá então, o sarcófago mudou, o sarcófago tá de cara nova, ele já foi aberto por Elton Grimaldi, e o jogo que o William Cabelo separou, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Sobe a trilha, Elton. Nunca pensei jamais ter William Cabelo sempre atento. Qual foi o jogo? Ferroviária e Guarani. Ferroviária e Guarani. Pense um jogador da Ferroviária, Cabelo. Alcinei. E um do Bugre? Edson Pezinho. E aí, Almeida? Eu primeiro não, vai no Carlão. Carlão que é o que chuta mais perto. Então vai. E aí, Scheibe? 1989. E aí, Carlão? Carlão participou, né? Então o Carlão já sabe. Então tá fora. E aí, Eliel? 1991. Ô, William. Sim? Alguém venceu ou não? Olha, venceu ao som do Grupo Raça, nessa bela canção. Sou eu. Scheibe venceu. Eliel Almeida. Sempre atento no Google, ele pega o nome do jogador, bota no Google claro e sempre mais uma vez estourando, né? Não. Como é que chama mesmo aquilo lá? Não. Como é que chama quando tem aquela roubalheira lá? A caixa de Pandora? Não. A Lava Jato. Extorsão, Lava Jato. Corrupção, isso, essa palavra. Não, mas aqui não teve nada disso, não. Rapidamente, quando você falou, você primeiro, Eliel, eu vi Carlão de Freitas digitando. Aí eu falei, não, vai pro Carlão, vai pra outro. Aí chegou aqui. Vocês são um bando de sapecas. Então, pra você que está nós precisávamos quebrar a sequência de vitória de vocês. Sim. Senão vocês iam completar a semana inteira, ia gabaritar e não ia dar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Pra você que está no YouTube da CBN Campinas, pra você que está no FM, vai ouvir o som da reportagem. Pra você que está no YouTube, o jogo que William Cabelo separou envolvendo o Ferroviário e Guarani. Que foram ontem ao Fonte Luminosa assistiram a uma partida violenta, cheia de faltas. O primeiro tempo foi marcado pela agitação dos jogadores dos dois times, mas é aos 41 minutos que Ayrton cruza na área e Anderson marca de cabeça, 1-0 Guarani. Em seguida, Pedro Paulo da Ferroviária faz uma bela jogada pela direita. Ele chuta cruzado e o zagueiro tira para escanteio. No segundo tempo, o nervosismo toma conta da equipe da Ferroviária, que mesmo jogando em casa, não consegue dominar a partida. O Guarani perde boas chances de gol, como esta em que o ponta-direita Tiba sai no contra-ataque, dribla o zagueiro dentro da área, mas perde a bola. Pedro Paulo da Ferroviária também quase marca nesse chute da intermediária. Mas é no finalzinho, aos 47 minutos, que o Guarani quase faz o segundo. Cacaio ganha do zagueiro e chuta. O goleiro rebate, Vonei toca para o gol e Narciso defende novamente. Final de jogo, Guarani 1, Ferroviária 0. Uma partida e aí, hein? Que beleza, hein? Ô, Cabelo, quem fez a reportagem e a ficha técnica do jogo? Reportagem de Eliane Biondo. A Ferroviária jogou com Narciso, Ditinho, Vilmar, Elton e Wallace, André, Vanderlei, Adriano, depois Ferreira, Pedro Paulo, Paulinho Taiúva e Alcinei, depois Zica, técnico Fito Neves. O Guarani venceu com Carlos, Zé Teodoro, Paulo Silva, Fernando e Elias, Valdeir, Ailton e Anderson, Tiba, depois Cacaio, Vonei e Edson Pezinho, depois Birubiru,
técnico, ou fechou, Vanderlei Luxemburgo. Que legal, hein? O gramado da Fonte Luminosa, hein, Cabelo? Opa! O gramado da Fonte Luminosa. Olha só que coisa, hein? Fito Neves e Vanderlei Luxemburgo. Duas grandes personalidades da prancheta, técnicos do maior calibre para a época, hein? E a gente fecha o sarcófago, encerra a semana e sempre parabenizando o Will. Trabalho fantástico que faz. Achei que era pelo cabelo. Obrigado. Carlão de Freitas, Ponte Preta e Vila Nova. Empate, Ponte. Chaibe. Empate. Cabelo. Ponte Preta ganha de 1-0. Lupe. Não sei. Pegou, né? Pegou ali, né? Pegou bem na curva, né? Pegou. É o coração. Ponte Preta vai ganhar o jogo hoje. Vila Nova. 2-1. Ah, verdade. Concordo, Chay. Concordo, Chay. Pegou aqui. Pegou, mas bem, vamos lá. Bem lembrado. Guarani e Tombense, Lupe. Guarani vence. Você viu como foi rápido, né? Vira aí. Foi mais fácil. Chaibe. Bugrão. Cabelo. Guarani vence. Carlão. Bugre. São Paulo e Flamengo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil lá na casa do Mengão. Lupe. Flamengo vence. Carlão. Flamengo. Chaibe. 2-0 Flamengo. Olha aí. Cabelo. Empate 1-1. Beijo. Bom fim de semana pra vocês. 6h30 tem jogo aqui na CBN. Valeu, tchau. Valeu, Elton. Valeu, Daniel. Valeu. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.